Então, sejam bem-vindos novamente a essa segunda parte da nossa aula. E eu tenho que passar vários slides, né? Onde nós vimos, né, a parte do hardware desse computador, ok? Passando por todas as partes dele, então a gente viu por último a postura. E agora, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre os softwares, né, que nos ajuda, nos auxilia na manutenção desse computador, tá? Então, nessa sessão, nós discutiremos sobre os softwares e os seus tipos. Vamos lá comentar. O que é um software mesmo, professora? Então, o software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por meio de um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. Ok? Então, o software também é o termo genérico usado para descrever programas e apps, tá? Então, todos esses aplicativos, apps também, não sei como é que vocês pronunciam, mas assim, todos esses aplicativos que a gente utiliza, todos eles são softwares, pessoal, que nos ajuda, né, a utilizar, né, esses programas, certo? Então, ele pode ser dividido em sistemas operacionais, que são softwares maiores, e softwares aplicativos, que têm apenas uma função, mas não tem de operação, tá? Nesse nosso computador, nesses nossos smartphones. Com relação aos softwares operacionais, tá? A primeira coisa, entre aspas, que indica um dispositivo. Então, assim, por que a primeira coisa? Por que eu coloquei dessa forma? Assim, quando você liga o seu computador, né, vai instalar na sua tela o software operacional que ele funciona, né? Ele está funcionando, é Microsoft, é da Apple, então, aquele é o teu software operacional, tá? Então, ele é o programa maior cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Então, lá serão definidos qual programa recebe a atenção do processador para gerenciar a memória e também para criar um sistema de arquivos, ok? Tudo isso é o sistema operacional quem faz. A gente tem alguns sistemas operacionais, tá? Existe um sistema operacional para todos os gostos, seja eles desktop, né, os computadores, ou então mobile, que são também os smartphones. Então, a gente tem sistemas operacionais da Microsoft Windows, nós temos o sistema operacional Linux, macOS, nós temos o Android, o iOS, ou então BlackBerry. São alguns sistemas operacionais. Nós vamos começar pelo nosso querido Windows, que é um sistema operacional, que é o sistema operacional da Microsoft. Ele foi lançado no dia 20 de novembro de 1985 e era uma das telas, né, foi capturada ainda desse sistema lá de 1985, foram essas duas telas, né? Muito primitivo, não tinha muitas cores, né? As cores eram mais preto e branco que se era utilizado, porque não tinha muitos recursos de forma, na verdade, né? Então, assim, tinha um relógio, executava algumas coisas e somente, né? E para melhorar um pouco, tinha um joguinho, tinha um game, skill aí, mas muito rudimentar, né? Muito rude. Assim, os softwares dos sistemas, eles são chamados de OS, tá? Que são os sistemas operacionais do computador. Então, são os únicos softwares que controlam diretamente o hardware. Então, são responsáveis também por fazer essa interface homem e máquina. O que é interface homem-máquina? A interface, gente, é quando a gente reconhece o software. Então, assim, tem alguns softwares, quando a gente vê a maçãzinha, né? A gente já reconhece que ali é da Apple. Se a gente vê uma bandeirinha, assim, 4 quadradinhos, né? Sendo 2 menores e 2 maiores, a gente já reconhece que ali é o Windows, né? O software do Windows. Então, assim, essa interface
é que esse reconhecimento que a gente faz ao ver esses símbolos, tá? E gerenciar os dados gravados na máquina. Então, existem sistemas operacionais que eles são livres, né? Como o Linux e também os proprietários. Esses sistemas operacionais livres é o Linux. O Linux é livre por quê? Porque ele não é pago, né? A gente não paga por ele, mas tem esses proprietários que são pagos, que é o sistema operacional do Windows. Com relação ao Linux, você pode nunca ter escutado falar, mas ele é aquele pinguinzinho, tá? É um código fonte aberto, portanto a gente chama esse código fonte aberto de open source, tá? E as vantagens dele é que ele não possui custo de licenciamento, tá? Apresenta maior nível de segurança, sim, ele é mais seguro do que o Windows, tá? E ele é mais aceitável e trava menos. Por isso que muitas máquinas eles utilizam esse sistema operacional para rodar banco de dados, né? Esses dados enormes, supermercados, empresas, macroempresas e grandes empresas. Por quê? Porque ele trava muito menos, né? E para rodar todos esses dados é bem melhor. Ele possui código de fonte aberto, possibilitando a alteração dos ajustes conforme a finalidade. O que acontece? Nesse sistema operacional, eu posso pegar o teu aplicativo e posso dizer que ele é meu, né? Então lá eu posso copiar e colar e fazer o que eu quiser com ele. Por quê? Porque esse código de fonte ele vai ser aberto. Então eu posso pegar lá a tua programação e colocar para mim perfeitamente, ok? Ainda sobre o Linux, a gente também tem as desvantagens, né? Porque ele tem um custo de manutenção elevado. Por quê? Porque nem todo mundo sabe mexer no Linux. Ele carece de mão de obra especializada, tá? Ele é incompatível com inúmeros softwares e hardwares e ele possui a interface menos amigável. O que é a interface menos amigável? Quando eu não reconheço esses ícones, né? Essas imagens dele. Mas já vou adiantando aqui, ó, já nessa outra imagem, que ele é muito parecidinho com o Windows, né? É o mais parecido com o Windows, que a gente tem mais familiaridade. Então, um dos primitivos softwares lá do Linux, lá no início, é o Linux Educacional 3.0, ok? Então, nessa versão, a gente tinha poucos aplicativos, tá? Era muito rudimentar mesmo. Ele começou com a função de ser um sistema operacional educacional, então tinha várias coisas voltadas à educação, ABC, alguns ícones voltados mesmo a tarefas, né? Alguns aplicativos voltados às tarefas, mesmo escolares. Depois ele foi evoluindo, né? Acho que é uma das últimas versões, ou pelo menos a sua melhor, é a Mandrava, porque é realmente a melhor dele, melhor desempenho. Ele já não é muito de travar, mas aí ele já inovou bastante, as suas pastas já são dispostas assim, mas com uma interface mais amigável. Mas, de fato, uma das últimas atualizações é o Fedora, né? O Linux Fedora, que já possui mais interfaces amigáveis, a gente já reconhece alguns aplicativos, né? E é uma das atualizações mais utilizadas no Linux, ok? Que é o Fedora. Opa, voltei. Nós temos também o sistema operacional da macOS, né? E ele foi desenvolvido pela Apple, que é a empresa que tem o criador, né? Ou tinha o criador, que é o Steve Jobs, e ele é considerado uma das maiores
um dos maiores que lançaram as maiores inovações tecnológicas no mercado atualmente, tá? Então, naturalmente, a Mac só roda em computadores fabricados pela Apple. Seguinte, meus queridos alunos, por exemplo, se eu tenho um computador que o sistema operacional dele é o Windows, então eu posso implementar um outro sistema operacional Linux nele. Então, quando eu for ligar, vai estar disposto lá para mim tanto o sistema operacional Linux como o Windows. E lá eu escolho o sistema operacional no qual eu vou utilizar. Já os computadores da macOS não vou dizer impossível, para não cativar ninguém a tentar ou a acabar destruindo seu sistema operacional. Mas assim, é muito difícil. O custo é muito alto de se ter um aparelho para simplesmente colocar o Windows ali. Sabe? Então, assim, os celulares e também os computadores que têm o software macOS ou iOS, as pessoas geralmente não querem investir em outro sistema operacional, ok? Então, a gente vai reconhecer aqui a interface desse sistema operacional, né? Lá no início, um dos primeiros era essa interface Aqua, né, que eles chamavam, né, o Tiger, sendo essa interface, que acredito eu que é uma das mais atuais, sim, uma das mais atuais que é a Leopard. Tudo são animais, tá? E aí, ó, é uma interface muito diferente do que se era utilizado no Windows, porque aqui que tá os ícones, né? Os aplicativos, e aqui a gente é muito a gente toca e abre lá o menu direitinho, tá? E aqui, gente, fica outras funções, ok? Bem, sobre a Microsoft, né, o Windows, o sistema operacional Windows, originou-se do DOS, que foi o primitivo, né? Lá começou com o DOS, e em que o usuário tinha que inserir um disquete com o sistema e ligar o computador para que ele fosse carregado para a memória RAM. Então, assim, pensa só que lá no começo o computador eles tinham um sistema operacional, né, através do disquete, né? Eu nem coloquei o disquete aqui porque eu achei muito antigo, mas assim, o disquete era um dispositivo que lá estava gravado, né, o sistema operacional Windows. Uma das vantagens, gente, é a alta compatibilidade com diversos hardwares e softwares também. O Windows possui uma interface amigável, então geralmente a gente já reconhece ali os ícones, né, do Windows direitinho, e ele é de fácil manutenção e suporte garantido, ok? Então, a gente tem mais proximidade mesmo com o Windows. Acho que uma das versões que foram bastante assertivas, né, do Windows da Microsoft foi essa versão aqui, o Windows XP. Por quê? Porque tinha um aplicativo chamado MSN. Gente, e isso revolucionou, tá? Esses sistemas de mensagens instantâneas, porque era isso que fazia, era como se fosse um WhatsApp, né? Só que você tinha que estar conectado em um computador. Mas assim, acredito eu que foi uma versão do Windows mais feliz, né? Porque popularizou as mensagens mesmo instantâneas. E depois, né, eles quiseram inovar, mas eles não quiseram inovar do mais com o mesmo, eles inovaram para demais. E aí, esse sistema operacional do Windows, que foi o Windows Vista, me perdoem a palavra, mas foi um sistema ruim, né? Não acredito que alguém tenha gostado. Não muito pelo contrário, foi infeliz, né? Essa nova versão deles, né? E aí eles foram evoluindo, né? Vocês conseguem ver que essa interface
essa interface, ela regrediu, né? Eles começaram com essa interface que bombou muito, foram para essas aqui, só que não teve muita aceitação, e aí eles já vieram com esse Windows 7, que é muito semelhante, é uma das melhores versões, tá, do software, e uma das melhores, né? Porque agora eu acredito que eles acertaram também no Windows 10, mas eles, né, fracassaram no Windows 8. Mas no Windows 10 eles deram aos seus usuários melhor a visualização. Então, assim, gente, um software, a gente finaliza aqui esse conhecimento, né, de sistemas operacionais e a gente vai começar os softwares aplicativos, ok? Então, um software aplicativo, ele é um programa que desempenha atividades ou aplicações, sendo elas comerciais ou pessoais, né, específicas para um usuário. Então, existe uma infinidade de aplicativos com milhares de diferentes finalidades. Então, os mais conhecidos são os suites Office, como o pacote Office, né, da Microsoft, ou LibreOffice, né, que é do Linux ou freeware, ok? Então, esses softwares aplicativos, né, ou esses pacotes Office, eles, na Microsoft, nós temos o Word, que é um editor de texto, o PowerPoint, que é uma apresentação eletrônica, o Excel, meu xodó, planilha eletrônica, tá? Esses softwares aplicativos, a Microsoft, ela possui um suporte ou um editor online. Percebam que a interface é muito parecida, né? E esses daqui são softwares aplicativos do sistema operacional Linux, tá? E a gente tem esse editor de texto, também uma apresentação eletrônica e também uma planilha eletrônica. Eles são gratuitos, tá? Então a gente não precisa pagar. Já o Windows a gente tem lá uma certificação, né, que a gente precisa garantir para o melhor funcionamento desses aplicativos, né, desses softwares aplicativos. A gente possui softwares aplicativos editores de imagem, e aí esses softwares aplicativos, eles são programas dedicados à manipulação de imagem em geral. É permitido ajustes, né, redimensionado, de modificações de centenas de alterações. Então, os melhores editores existentes são o Photoshop, né, que é um sistema operacional que o proprietário, ele é desenvolvido pela Adobe, e o GIMP, que é freeware, tá? Então, existem outros editores 3D também, como o AutoCAD, para engenheiros, mas ele é pago, ou o SketchUp, que é freeware também. Nesses softwares aplicativos de suite Office, normalmente contém programas, tá? Como editor de texto, editor de apresentação eletrônica, editor de planilhas eletrônicas, ferramenta de e-mail, gerenciador de banco de dados, e os principais suítes existentes, né? Pelo menos na Microsoft Office, é o Word, o PowerPoint, o Excel, o Outlook. O Outlook sendo ele uma ferramenta de e-mail. E também do Linux, né, do LibreOffice, o Wimpes, a calculadora também e o Draw. Existem softwares aplicativos que são editores de vídeo. E esses softwares aplicativos que são editores de vídeos, eles são programas dedicados à manipulação de vídeos e montagens. Então, é permitido alguns ajustes, cortes, modificações de centenas de alterações. Então, os melhores editores existentes são o Vegas, que é um proprietário da Sony, o Premiere, que é o proprietário da Adobe, e o mais simples é o conhecido, é o Movie Maker, que é freeware também, que não é pago para o Windows, tá? Sobre os softwares escritório, né? Existem pacotes de programas e os principais programas inclusos são esses, né? Word, Excel, PowerPoint, Publish, o Access, né? E eles
pelo menos da Microsoft, o grande aparato que eles dão para a gente é que eles estão disponíveis também no Google Docs, né? E esse Google Docs dá a mesma experiência, né, que esses aqui vão trazer, só que online, né? Então a gente salva na conta do e-mail, fica lá tudo registradozinho, tá? Salva em nuvem, né? Com relação aos softwares aplicativos, são aqueles que normalmente vêm instalados no computador ou que são instalados. Então, os mais comuns são os pacotes de escritório, ok? Mas a gente tem alguns softwares aplicativos que são navegadores, né? São browsers. E aí tem os navegadores e os browsers. Então, o programa principal que utilizamos para acessar a internet no computador. Então, percebam, a gente sempre vai precisar de um software para realizar determinada tarefa nessa máquina, ok? Então, para a gente acessar a internet, a gente tem alguns milhares de navegadores gratuitos, como o Google Chrome, como o Mozilla, como o Opera. Esse daqui algumas pessoas nem conhecem, mas eu garanto, professora Thaisa, que ele era um dos melhores, né? Mas aí acho que não investiram mais na ferramenta e deixaram, não evoluíram ela. Nós temos da Microsoft, a Internet Explorer, e esse daqui é da macOS, que é o Explorar. Gente, para finalizar, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente desliga o computador pelo Windows, tá? Eu coloquei somente pelo Windows porque são as máquinas mais frequentes que a gente tem mais em casa, mas caso você tenha outra máquina, é de fundamental importância que você saiba desligar direitinho esse seu computador. Então, na parte inferior do painel direito, nós possuímos esse botão aqui de desligar, tá? A gente só vai lá e aí tem essa setinha aqui ao lado que vai ter algumas opções, né? Como de trocar de usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar e suspender. O jeito correto é clicar no botão novamente de desligar, tá? Fazer o logoff, reiniciar não é muito indicado. É bom que você desliga. Então, para mais informações, é bom consultar o fazer logoff, né, do Windows e desligar para um computador perguntas frequentes, né? Então, assim, cada uma que tem algumas funções, mas se você quer desligar, você vai aqui nessa abinha, aperta no botão de desligar para que desligue o computador, ok? Enfim, obrigada pela atenção. Essa aula aqui foi mais curtinha, porque a outra demanda realmente mais tempo. Se vocês quiserem me procurar para tirar alguma dúvida, para conversar sobre alguma coisa, vocês têm o meu número de contato, o meu WhatsApp, também tem o meu e-mail para contato. Muito obrigada por tudo. Se você chegou até aqui, fica com Deus, que Deus abençoe e até a qualquer momento. Tchau, tchau.